Eu sou o Júnior Martins e esse é o canal Semente Semântica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre princípios para um casamento, mas para um casamento perfeito. Fique com a gente e vamos aprender juntos. Você já ouviu alguma pessoa dizendo que quando nós nascemos, nós não temos um manual que explique como a nossa vida funciona? Mas você já se questionou a respeito desta afirmação? Eu queria dizer para você que nós seres humanos temos um manual sim, e que esse manual da nossa vida se chama Bíblia, se chama a Palavra de Deus. E é claro que a Bíblia não traz os mínimos detalhes da nossa vida, mas ela traz sim os princípios gerais que vão nortear a nossa vida, que vão construir o nosso pensamento, de modo que a gente encontre alegria, de modo que a gente funcione bem, de modo que a gente cumpra nessa vida e nessa terra o propósito para o qual nós fomos criados. E a Bíblia fala a respeito de diversos assuntos. E um dos assuntos talvez mais importantes, mais relevantes, e que muita gente se preocupe, e talvez você também se preocupe, seja a respeito do seu casamento, com quem você vai se casar. O texto para nossa reflexão é o texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 19 até o verso 25, que nós leremos juntos agora. E diz assim a palavra de Deus: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Entre as muitas questões importantes que cercam a vida de um ser humano, está a seguinte pergunta: com quem eu vou me casar? Como pastor, já há muitos anos, eu posso afirmar para você que essa é uma das preocupações que está no coração de muitas pessoas. E já tendo realizado tantos casamentos, tantas cerimônias de casamento, ter visto o amor nascer no coração de tantas pessoas, eu posso também afirmar que essa é uma das maiores descobertas, um dos maiores encontros, dos momentos mais marcantes, dos momentos mais felizes na vida de muitas pessoas. Mas talvez já esteja passando pela sua cabeça nesse momento: mas pastor, nem todos os casamentos são felizes. No tempo em que vivemos, nós temos tantos divórcios, tantas separações. Eu mesmo conheço tantas pessoas vivendo tão mal umas com as outras, algumas chegando a afirmar terem se arrependido de terem se casado, inclusive outras dizendo que estão muito mais felizes agora porque estão divorciados. Assim como também conheço tantas pessoas, pastor, que já têm avançado na idade e que decidiram ficar sozinhas e dizem que essa foi a melhor escolha que fizeram, porque não precisam prestar contas de sua vida, não precisam dividir o espaço, não precisam lidar com as manias, lidar com as dificuldades de uma pessoa, e que viver sozinho é muito melhor. Mas quando lemos um texto como esse da Palavra de Deus, que é o nosso manual, o nosso guia de fé e de prática, nós vemos que Deus nos fez para viver em sociedade, para vivermos em família, e que Ele também planejou o homem e planejou a mulher para que eles se casassem e para que eles dividissem a sua vida e dessa forma eles encontrassem a plenitude da sua existência e pudessem com isso serem alegres, serem felizes, serem também realizados e principalmente glorificarem a Deus por meio do seu casamento, a formação de uma família e também tendo filhos. O texto nos traz pelo menos 3 princípios muito importantes e que podem ser desdobrados em outras grandes verdades. E eu quero tratar com você rapidamente, introdutoriamente,
a respeito de cada um deles para que você pense, para que você medite. O foco da nossa meditação está no versículo 24. Ali nós encontramos os 3 princípios que eu quero tratar com você nesse vídeo. O primeiro princípio diz o seguinte: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Nessa pequena porção, nesse pequeno trecho, nós temos um princípio bastante importante e que afirma que depois de ter vivido em família, de ter sido criado pelos seus pais, há um momento na vida de um homem, há um momento na vida de uma mulher em que eles estão prontos para se casarem e prontos para formar uma família. Aprenderam com seus pais como funciona um casamento, tiveram a oportunidade de serem educados, de ver como outros casamentos funcionam, e tendo nascido no seu coração o desejo de se unir a alguém, é o momento apropriado. Portanto, ele deixa seu pai e sua mãe. Deixar pai e mãe também implica em autonomia, em que ele está pronto para sair da sua casa, assumir a responsabilidade, assumir uma casa e poder cuidar plenamente da sua família. Isso significa ter capacidade de cuidar financeiramente de uma casa, de ter condições emocionais de lidar com todas as implicações que uma família traz, de todas as lutas, de todas as batalhas que acontecem numa casa no dia a dia e de ser capaz de assumir plenamente as responsabilidades que uma família traz. O segundo princípio afirma: e unir-se-á a sua esposa, unir-se-á a mulher que escolheu, a mulher que amou. E nesse princípio nós temos algumas coisas que são bastante importantes. Eu quero destacar pelo menos 2. Quando ele se une à sua esposa, ele se une tanto num ato civil, ou seja, a partir daquele momento, aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que o cercam, ele está formando uma família e sendo reconhecido pela sociedade, sendo reconhecido pelos seus amigos, pelos seus familiares de uma forma geral, que ele assumiu a responsabilidade sobre aquela mulher e a partir daquele momento ele tem uma família. Da mesma forma, esse compromisso público que o homem assume com a mulher implica também num testemunho, implica também num comprometimento diante do próprio Deus. O próprio Deus, naquele momento, é convidado a testemunhar e a abençoar a união daquele homem e daquela mulher. E o terceiro princípio, unir-se-á a sua esposa e depois se tornarão ambos uma só carne. Os intérpretes da Bíblia, os pastores e os estudiosos são unânimes em afirmar que essa referência bíblica está diretamente ligada ao ato sexual, ou seja, após deixar a casa do pai e da mãe, após unir-se civilmente, religiosamente com a sua esposa, o homem então está autorizado a ter relações com a sua mulher, formando a sua família, e a partir daquele momento é que os dois podem, autorizados pelos pais, autorizados por Deus e, podemos dizer, autorizados pela sua igreja, a manterem relações e então se tornarem uma só carne, uma só família, tendo unidade espiritual, tendo unidade social e tendo agora unidade carnal ou unidade física, ou seja, estando plenamente integrados por meio do casamento. Diante disso, eu gostaria que você pensasse comigo em algumas coisas que são muito importantes para você que está pensando em se casar, mas para você também que é casado. A primeira coisa importante é um princípio de independência, ou seja, quando nós nos casamos ou quando nós estamos realmente prontos para casar, quando nós somos capazes de cuidar de nós mesmos, mas também somos responsáveis e capazes de cuidar de outras pessoas e de ter outras pessoas sob a nossa responsabilidade. Por isso é bom, desde criança e desde jovem, nós aprendemos aquilo que os nossos pais nos ensinam a respeito das coisas mais básicas de uma casa, a responsabilidade com os horários, a responsabilidade com o pagamento de contas, com o cuidado do nosso quarto, com o cuidado das nossas coisas, com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, com respeito para com as outras pessoas. Porque só alguém que é plenamente capaz de cuidar de todas essas coisas é capaz de ter um casamento completo e de ter um casamento feliz. O outro princípio, que é o princípio da responsabilidade, porque quando nós nos casamos, fazemos votos um para com o outro, a nossa família participa do ato do casamento e, sobretudo, Deus participa do nosso casamento nos abençoando, é de que nós somos responsáveis diante dos nossos familiares, dos nossos amigos e principalmente diante de Deus pelo cuidado da pessoa
que escolhemos como parceiro ou como parceira a pessoa com quem nós estamos casando. Ou seja, afirmando que cuidaremos plenamente daquela pessoa, que nos doaremos e que estaremos sempre com ela cuidando. O terceiro princípio, unir-se à sua esposa e os dois serão uma só carne, é o princípio da sexualidade. Mas acima do ato sexual, esse princípio nos revela que nós nos tornamos um com a nossa companheira, e para aquelas que são mulheres, se tornam um com o seu companheiro, implicando numa perfeita e numa completa doação. O Novo Testamento mesmo, Paulo fala isso, diz que, por exemplo, o corpo da mulher não pertence mais a ela quando casada, mas ao marido, e de igual forma o corpo do marido não pertence mais ao marido, mas à esposa, porque os dois agora são uma só carne, e esse princípio é o princípio da doação. Isso implica em você deixar de ser um pouco você para ser um pouco do outro, para que dessas duas pessoas possa se formar uma família que vai criar uma identidade, que vai criar um propósito e que vai se mostrar ao mundo de uma forma um pouco diferente. E esse princípio é um princípio bastante importante. Se você levar em consideração esses princípios que a palavra de Deus nos traz, você já estará dando um primeiro passo e um passo muito importante rumo a um casamento equilibrado e eu diria até um casamento perfeito. Se você já é casado, seria interessante também conhecer esses princípios e revisar esses princípios e colocá-los em prática no seu casamento o quanto antes. Mas a minha provocação no início do vídeo foi um casamento perfeito. Será que um casamento perfeito existe? Sim, um casamento perfeito existe. E é com essa provocação que eu queria terminar esse vídeo, fazendo uma analogia que eu trago de um mundo de onde eu venho, de um lugar de onde eu vivi, que é o mundo da mecânica. Quando eu estudei mecânica, eu aprendi um princípio bastante interessante. Quando nós temos duas peças, e na mecânica a gente chama de macho e de fêmea, se as duas peças tiverem exatamente a mesma medida, elas não dão montagem, elas não dão encaixe. É necessário que uma dessas peças tenha a sua medida ou relativamente reduzida ou relativamente aumentada para que haja um encaixe, para que o encaixe seja perfeito. Curiosamente, essa diferença de medidas entre as peças para que elas possam se encaixar perfeitamente se chama tolerância. Você já ouviu falar de tolerância? Pois é, no mundo da mecânica, a tolerância é aquilo que é necessário para que duas peças que são diferentes uma da outra possam se encaixar perfeitamente e possam funcionar. Essa analogia serve para o meu casamento, serve para o seu casamento, serve para os relacionamentos futuros daqueles que ainda não encontraram os seus parceiros. É possível que um casamento seja perfeito. E um casamento só pode ser perfeito com tolerância. Um casamento só pode ser perfeito se os princípios também da palavra de Deus são levados em consideração. Se você está pronto, se você respeita as leis do seu país, as convenções sociais, se você assume a responsabilidade pelo cuidado de alguém diante de Deus e diante dos homens. E se você entende a sua sexualidade, sobretudo, como um ato de perfeita doação, no qual você deixa de ser um pouquinho de você e passa a ser um pouco do outro, porque o teu propósito é fazer o outro feliz, é agradar o outro e realizar o outro. Num próximo vídeo nós voltamos e quem sabe possamos tratar um pouquinho da vida conjugal, um assunto que interessa a todos nós. Você gostou desse vídeo? Deixa seu like aí embaixo, se inscreva no canal e também ative o sininho para que toda vez que nós colocarmos e postarmos um vídeo novo, você possa receber uma notificação e assistir. Não esqueça também de comentar, nos trazendo ideias, dizendo o que você achou do vídeo, completando as nossas ideias e quem sabe até discordando. Estamos abertos, da mesma maneira que temos coisas para ensinar e para passar, obviamente nós também queremos aprender muito com vocês. Que Deus te abençoe.